Bom dia a todos. Quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, por esta oportunidade que Ele nos dá nesta manhã do dia de sábado, que nos podemos reunir, nos podemos, em liberdade, ouvir a Sua palavra. E também o nosso desejo é que hoje possamos ser daqui mais esclarecidos acerca da palavra de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Né? Deus quer se explicar a nós, quer que nós entendamos, e às vezes mal entendidos originam ideias erradas. Então, hoje queria falar com os irmãos de um texto que o Senhor Jesus apresentou numa das suas palestras, que apesar da sua simplicidade, é o ensino mais simples da Bíblia, mas no entanto ele é o mais fundamental para o nosso entendimento, pois dele depende a nossa concepção da religião, do entendimento deste ensinamento depende o nosso êxito na religião, o nosso êxito religioso. Eu convidava então a acompanharmos na leitura que foi lida pelo André, em São Mateus, no capítulo 13. E os versículos 1 em diante. O Senhor Jesus, tendo saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este ensinamento que Jesus aqui apresenta retrata o nosso relacionamento com Deus e a forma como nós recebemos a sua palavra. Da forma como a recebemos depende a nossa espiritualidade, depende do nosso êxito na religião. Naquele dia, que diz aqui o texto, Jesus saiu de casa, né? Jesus não tinha casa, saiu de casa dos amigos onde ele vivia, casa emprestada. Saiu de casa e depois foi pregar numa praia. De repente estava tanta gente à volta dele que ele teve necessidade, para se fazer ouvir, entrar num barco. Um barco estava ali perto. Jesus entrou para o barco e dali, da borda da praia, apresentava então a sua palavra, e as pessoas estavam na praia a ouvir. E ao fundo, atrás da praia, estavam umas colinas, um planalto, onde era intensamente semeado. E então Jesus aproveitou, como fazia sempre, aproveitava os momentos da natureza para relacioná-los com a verdade, apresentou neste momento a parábola do semeador. E ele diz: olha, o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira da estrada, no caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu no meio das pedras, e como não havia terra profunda, quando veio o sol, queimou-se. Outra caiu no meio dos pedregais, no meio dos espinhos, e os espinhos sufocaram o plano. E diz que outra caiu em boa terra e produziu, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. O que é que isto nos quer dizer? O que é que isto nos quer dizer? A palavra de Jesus Cristo é o semeador. Ele saiu do lar celestial, deixou o céu, companhia de seu Pai, e veio como um semeador semear a verdade nesta terra. E a semente é a palavra de Deus, a Bíblia, a Sagrada Escritura. E Jesus aqui relaciona a palavra de Deus como uma semente. E porquê? Diz que a semente, seja ela qual for, ela tem em si, no seu interior, um princípio germinativo. E cada semente, ao germinar,
transmite para a planta as suas características. Isso é do conhecimento comum. Ou seja, se eu semear num vaso um bago de milho, o que é que vai nascer? Uma planta, depois vai dar, por sua vez, uma espiga de milho. Não é? Então, por que é que isso acontece? Porque o milho, aquela semente de milho, tem esse princípio germinativo e a capacidade de transmitir para a planta os seus genes, as suas características. Por isso é que as sementes elas são separadas. Um bago de milho nunca produzirá mais nada a não ser milho. E assim é com todas as plantas no mundo natural. Com a palavra de Deus também, ao ser comparada a uma semente, o Senhor nos está aqui a dizer que a vida da planta que está na semente, ela encontra-se também na palavra de Deus. A palavra de Deus tem vida. A vida do próprio Deus. A vida do próprio Deus, a sua mensagem encontra-se na sua palavra. E ao germinar no nosso coração, a palavra de Deus transfere para o nosso coração o quê? A palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, transfere para o nosso coração as características de Deus. Isso é que Jesus Cristo queria que eles entendessem. A palavra de Deus tem poder para regenerar o homem. Porque Jesus era um homem que não foi compreendido na sua época. Os homens da sua época não entenderam Jesus nem os seus ensinamentos. Jesus veio à terra da Palestina, à terra de Israel, para dar cumprimento a tudo aquilo que já estava anteriormente profetizado que havia de acontecer. Os judeus ensinavam que um dia havia de vir o Messias, o Salvador. E tudo isso era ensinado na Bíblia através de ilustrações. Quando a realidade chegou, que em Cristo era a realidade, eles rejeitaram a Cristo e apegaram-se ainda às formas, às ilustrações concernentes na Bíblia à própria pessoa de Jesus Cristo. Mas não o aceitaram como seu Salvador. Então, quando Jesus dizia que era o Messias, eles pediam um sinal. Eles não queriam uma revelação da divindade, queriam um sinal, queriam um milagre. E Jesus, em resposta à sua expectativa, porque nesta manhã, quando ele saiu de casa e começou a pregar, era uma assembleia heterogénea. Havia lá gente de todas as classes sociais. Os ricos, os pobres, os desocupados, os assaltantes, malfeitores, pessoas boas também, camponeses, agricultores, havia toda a sorte de pessoas que estavam a escutar Jesus. E Jesus agora apresenta esta ilustração. Os fariseus que também lá estavam, que eram os homens que explicavam a religião, eles entenderam o que Jesus queria dizer com esta explicação, mas não estavam dispostos a aceitar aquilo que implicava receber a Cristo. Os fariseus compreenderam o significado do ensinamento de Cristo, mas o seu ensino lhes era indesejável. Ou seja, eles não queriam que os ensinamentos de Cristo os transformassem. Eles queriam permanecer na sua própria tradição, nos rudimentos que tinham recebido seus pais. Quando terminou o discurso, os discípulos foram ter com Jesus e pediram explicações. Os próprios discípulos também, eles não entenderam em profundidade aquilo que Jesus tinha para dizer. Aquilo que Jesus queria dizer quando apresentou esta ilustração. E isso era exatamente aquilo que Jesus queria. Que fossem ter com ele, pedir explicações, para ele poder mais em detalhe explicar aquilo que ambicionava dizer. E isso ele também espera hoje connosco. Quando nós temos uma dúvida, quando há alguma coisa que nós não entendemos na religião, devemos perguntar a Jesus, perguntar ao Senhor o que é que isto quer dizer. São essas coisas assim? O que é que tu queres dizer com isso? E ele, assim como explicou aos discípulos, também está disposto a explicar a cada um de nós. Diz assim: os que estudam a palavra de Deus com o coração aberto para a iluminação do Senhor, não permanecerão em trevas quanto ao significado da mesma. Diz: se alguém quiser fazer a vontade de Jesus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se Jesus fala dele próprio.
Diz, todos os que vão a Cristo com o desejo mais claro de conhecer a verdade receberão esclarecimento. Deus não deixa ninguém na dúvida. Todos que forem a Ele para querer ser esclarecido, Ele é esclarecido. E esta ilustração começa assim, diz que o semeador saiu a semear. No tempo antigo, as plantações elas estavam fora das cidades. As pessoas viviam normalmente nas vilas, nas aldeias, nas pequenas cidades, e essas cidades eram circundadas por uma muralha. Eram cidades muralhadas. E as pessoas dormiam nessas cidades, cobertas da proteção das muralhas, e durante o dia saíam para os campos a semear nas suas terras. Desta maneira, Jesus também deixou o céu e saiu a semear a palavra de Deus. E isso também ele diz a cada um de nós. Nós, quando aceitamos a Cristo, automaticamente temos também o dever de espalhar este conhecimento àqueles que ainda não conhecem. Foi assim com Abraão. Andamos a estudar na escola sabatina. Jesus disse, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O apóstolo Paulo também. Vai para uma terra que eu te mostrarei, lá vais falar aos gentios. E assim também connosco. Deus quer semear a palavra de Deus no coração de muita gente. E quer que através de nós a semente da verdade chegue ao coração das pessoas. Então, vamos agora analisar um pouco o efeito da palavra de Deus no nosso coração. Diz que a primeira classe de pessoas era aqueles que ouviram a palavra de Deus e que a semente caiu ao pé do caminho. O que é que isso significa? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e ela fica à beira do caminho. E vêm as aves e comem. Isso significa aqueles que ouvem a palavra de Deus de uma forma desatenta. Enquanto alguém está a apresentar a palavra de Deus, o seu pensamento está noutras coisas. O próprio inimigo está interessado em que nós não compreendamos bem a palavra de Deus, distrai-nos com pensamentos e qual as aves do campo estão prontas a comer as sementes que caem à beira do caminho, assim o diabo está disposto, está interessado em tirar do nosso coração as ideias que são plantadas por Jesus. A pessoa está distraída, pensa que a palavra de Deus que está a ser apresentada não se refere a ele e desatenta, não se apercebe da mensagem e sai da igreja da mesma maneira como entrou. Então diz, aquilo que a parábola do semeador principalmente trata é o efeito produzido sobre o crescimento da semente no solo em que é lançado. Então, nós vemos aqui que existe uma classe de pessoas que são desatentas. Essas pessoas que são desatentas representam a semente que caiu à beira do caminho. Veio o diabo e arrancou-lhes do coração e elas não aprenderam nada. Diz assim, a semente lançada ao pé do caminho representa a palavra de Deus quando cai num coração de um ouvinte desatento. Como a terra calçada, pisada pelos pés dos homens e animais, é o coração que se torna entrada para o comércio do mundo, para os prazeres. A pessoa vive absorvida em aspirações, condescendências, a alma se endurece, as faculdades espirituais são enfraquecidas. O homem ouve, sim, a palavra, mas não a entende. Não discerne que ela se aplica a ele próprio. Não reconhece suas necessidades nem o seu perigo. Não percebe o amor de Cristo e passa pela mensagem de sua graça como alguma coisa que não lhe diz respeito. É triste que esta classe desatenta acaba por não beneficiar da palavra de Deus. A palavra de Deus é pregada, mas ela não beneficia. Uma outra segunda classe é uma classe cuja semente cai no pedregal, no meio das pedras.
E esta tem uma particularidade. Quando a semente cai no meio das pedras, como tem pouca terra, ela não se enraiza e nasce rapidamente. Qual é o problema? O problema é quando vem o sol, como a planta não tem raiz, o sol queima a planta. Isto é muito interessante, é um quadro muito interessante, porque o que impede a planta de crescer, de se enraizar, são as pedras no meio da terra. A planta não consegue aprofundar as suas raízes porque há pedras. Isso deve nos ensinar que as verdades espirituais, elas também devem, a palavra de Deus, ela deve criar raízes profundas no nosso coração. Mas às vezes ela não se aprofunda porque existem pedras no coração. E o que são as pedras que nós temos no nosso coração? O que são pedras que existem no nosso coração que impedem a palavra de Deus de se aprofundar? São as raízes da amargura, são as dificuldades da vida, são desejos acariciados, enfim, é uma série de coisas que fazem com que a palavra de Deus não se aprofunde. Todos nós sabemos que uma planta que não tem raízes, rapidamente ela é queimada pelo sol. Porque o que faz com que a planta sobreviva é as suas raízes que tiram a umidade do solo. Assim é também com o ser humano. Quem não está enraizado em Cristo, o que é que acontece? Quando vem o sol da vida, quando vêm os problemas, quando vêm as dificuldades, quando surgem tristezas e preocupações, ele deixa que a planta rapidamente se seque. Ele não resiste às dificuldades da vida porque não está aprofundado. Diz, muitos que professam religião são ouvintes de pedregais. São ouvintes de pedregais, ou seja, não permitem que a própria religião, a fé, lhes tire do coração essas pedras. E nós aqui não devemos atentar para isto, porque um coração onde há pedras, a palavra de Deus não pode aprofundar. Tornamos um ouvinte superficial, não resiste, pois, às circunstâncias da vida. São as pedras, como eu já referi, são as coisas acariciadas desta vida, são dificuldades entre irmãos, são zangas, são preocupações, enfim, toda uma sorte de coisas que impede as raízes de se aprofundarem. As raízes da planta penetram profundamente no solo e, ocultas a nossos olhos, alimentam-lhes a vida. Assim é com os cristãos. A vida espiritual é alimentada pela união invisível da alma com Cristo mediante a fé. Assim como a planta se alimenta através das suas raízes, das propriedades do solo, assim também o crente se alimenta de Cristo. Cristo é a fonte de energia, é a fonte de vida. Mas para nos alimentarmos bem, para sermos fortes em Cristo, temos que ter a nossa experiência religiosa bem enraizada nele. E se tivermos pedras no nosso coração, as raízes da fé não se aprofundam. Então, vamos avançando. Existe também uma outra classe, que é aquela classe cuja semente da palavra de Deus cai entre os espinhos. Cai entre os espinhos. E diz que os espinhos sufocam a planta da verdade. Nós já tivemos uma experiência, há pouco tempo semeámos lá no quintal da igreja uma horta, umas coisas, e fomos embora para os nossos trabalhos. E quando viemos, o que é que aconteceu com o terreno? Estava cheio de ervas. Os irmãos não imaginam tanta erva que cresce à volta de uma planta. E se não forem arrancadas, o que é que acontece com a planta? Sufoca. As raízes das ervas daninhas matam a planta, sem misericórdia. Isso também na vida espiritual é assim. Se nós não arrancarmos as ervas daninhas do nosso coração, se não olharmos para ele, perceber o que está errado no nosso coração, a planta que é semeada, ela é sufocada pelas ervas daninhas, pelas preocupações da vida, pelas circunstâncias em que cada um vive, para o trabalho, para a família, para os amigos. Todas as coisas contribuem para sufocar a palavra de Deus. A graça de Jesus só pode florescer num coração que está sempre preparado
continuamente. Os espinhos crescem em qualquer solo, não precisam de cultivo especial, mas a graça de Deus necessita ser cultivada cuidadosamente. Vocês já viram as boas plantas, elas carecem de cuidado. As flores, as mulheres são mais sensíveis, têm as flores nos vasos. A gente sabe, se não cuidarmos carinhosamente da planta, o que é que acontece? Ela estraga-se. As ervas daninhas não precisam de nada. Nem água, nem nada. Elas crescem em qualquer terra, de qualquer maneira, só têm um objetivo, sufocar a boa planta. Isso é um exemplo da nossa espiritualidade. Se nós não cuidarmos do nosso coração, não cuidarmos dele, o sol do nosso coração, ele vai se encher de ervas daninhas. E essas ervas daninhas acabam por sufocar aquilo que nós aprendemos na igreja. Acabam por sufocar aquilo que nós aprendemos na igreja. Vamos avançando. Existe aqui também uma coisa em comum que nós todos certamente já se apercebemos. O problema não está na semente, nem tampouco no semeador. Onde é que está o problema? O problema está no solo. Não é? A semente é sempre a mesma e o semeador também é sempre o mesmo. A única coisa que muda é o solo, o tipo de solo onde essa semente é semeada. Então, quando a semente não produz os resultados que nós desejamos, onde é que está o problema? Está na semente, está no semeador ou está no solo? Está no solo. E aí deve ser um alerta para nós. O que é que impede o sol do meu coração de produzir uma sementeira de verdade? Nós devemos ter essa consciência e perceber que os resultados da minha religião dependem do sol do meu coração. Cada um de nós deve, com uma lanterna, verificar cada canto do nosso coração e ver nele, à luz dessa lanterna, o que é que está lá a impedir que a palavra de Deus floresça. E o que é a lanterna? A lanterna é a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós devemos, à luz da palavra de Deus, examinar-nos a nós mesmos, examinar o nosso coração, para ver o que é que está a impedir que a palavra da verdade floresça no mesmo. Diz, o jardim do coração precisa ser cultivado, precisa o solo ser sulcado com profundo arrependimento. As plantas venenosas e diabólicas devem ser arrancadas. Então, nós devemos aprofundar o sol do nosso coração com o arado do arrependimento. É pelo arrependimento que as raízes da amargura se conseguem arrancar. É pelo arrependimento que essas plantas diabólicas, venenosas, podem ser extirpadas do nosso coração. E nós temos um dever uns para com os outros, fazer esse trabalho. Certa vez, quando Deus perguntou a Caim, onde é que está Abel, o teu irmão? Caim tinha acabado de assassinar o seu irmão. E Deus perguntou-lhe assim, onde está Abel, o teu irmão? E o que é que Caim respondeu? Porventura sou eu guardador do meu irmão? E a resposta é, sim, nós somos guardadores uns dos outros. Nós devemos ter uma religião que nos deve a preocupar com o nosso irmão, com aquele que se senta ao nosso lado na cadeira da igreja. Ajudá-lo naquilo que pudermos. Nós somos jardineiros que devemos cuidar do coração de uns dos outros. Diz, nós como semeadores temos uma tarefa no preparo dos corações. Ajudar os nossos irmãos para receberem o Evangelho. E neste trabalho, irmãos, interessa mais a prática do que a teoria. Para eu ajudar um irmão, ele precisa de uma ajuda prática. Infelizmente, no nosso meio, há muita teoria e pouca prática. Há muito sermão, nós ouvimos muito sermão, mas temos pouca prática. E o que as pessoas precisam, que nos querem ouvir, é uma conversa face a face. Uma conversa coração a coração. Temos que falar às pessoas, ao seu coração, chegar ao coração das pessoas. Era assim que fazia Jesus. Jesus, quando entabulava o primeiro contacto com as pessoas, não se preocupava se eles iam à sinagoga ou não.
Jesus queria era ganhar a confiança dessa pessoa. E depois de a ajudar em alguma necessidade, em algum problema que tinha, a pessoa agora confiava inteiramente em Jesus, estava pronta para ouvir a palavra. Isso nós devemos fazer também. Nos devemos preocupar com as pessoas com quem entramos em contato, saber as suas dificuldades, os seus problemas, ganhar a sua confiança e só depois, então, lhe apresentarmos os nossos pontos de vista de religião. Às vezes nós fazemos o contrário. Queremos impor os nossos pontos de vista religiosos antes da pessoa ter confiança connosco. Isso é um erro pedagógico. Nós primeiro devemos ganhar a confiança da pessoa, para que ele, confiando em nós, está mais disposto a ouvir aquilo que nós temos para dizer. E era assim que Jesus funcionava. Jesus, antes de ir quando ia para aquelas aldeias, o que é que Jesus fazia primeiro? Orava às pessoas, libertava os que estavam oprimidos pelo diabo. E como é que ficava o coração dessas pessoas agora quando Jesus falava? Ficavam abertas à palavra de Jesus. Leitavam-se a ouvir Jesus, o que tinham percebido estava ali um amigo. Connosco deve ser a mesma coisa. Nós devemos ganhar o coração das pessoas e depois falar da palavra de Deus. Porque é no coração que tudo se decide. É da forma como a pessoa recebe a palavra de Deus que depende do êxito na religião. Se a pessoa perceber a palavra de Deus com o coração cheio de pedras, coração cheio de espinhos, que futuro é que essa pessoa tem na vida religiosa? Nenhum. Nós devemos ter discernimento para perceber isso. Nós temos, a nossa primeira preocupação é com o coração dessa pessoa. É com o coração dessas pessoas. Diz, o arado da verdade, então fará a sua obra. Abrirá o abandonado chão do coração. Não cortará somente a ponta dos espinhos, mas arrancá-los-á pela raiz. É isso que significa nós sermos jardineiros uns dos outros. É isso que significa sermos jardineiros uns dos outros. E agora eu pergunto, o semeador não fica sempre bons resultados. Até aqui temos, na parábola, apresentado resultados negativos. Mas a parábola termina com a semente que caiu em boa terra. Há uma grande parte da semente, uma grande parte dos ouvintes cuja semente cai em boa terra. Diz assim, o semeador não há de experimentar sempre desenganos. Da semente que caiu em boa terra, o Salvador disse, e o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz a 100, e outra a 60, e outra a 30. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Aqui está a chave do êxito na nossa religião, é receber a palavra de Deus num coração honesto e bom. Os que recebem a palavra de Deus com um coração honesto e bom são os que permanecem. E agora eu pergunto aos queridos irmãos, às queridas irmãs, que nos estão a ouvir, o que é que significa ter um coração honesto e bom? Não é um coração sem pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram. Aqui não se refere a pessoas que não têm pecado, refere-se a pecadores, mas são pessoas que recebem a palavra de Deus e reconhecem a sua situação, reconhecem que carecem da graça salvadora de Jesus. Diz, o coração honesto e bom, do qual fala a parábola, não é um coração sem pecado, pois o Evangelho deve ser apresentado aos perdidos. Cristo diz, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Quem se rende à convicção do Espírito Santo é o que tem um coração honesto. É aquela pessoa, quando a Bíblia é aberta aos seus olhos, quando estuda a palavra de Deus, quando ouve a mensagem, não rejeita a influência que Deus exerce sobre o seu coração. Esse é que é o coração honesto e bom. Diz, quem se rende à convicção do Espírito Santo é o que tem coração honesto. Reconhece a sua culpa e sente necessitado da misericórdia e do amor de Deus.
tem desejo sincero de conhecer a verdade para obedecer-lhe. Então, essa pessoa, coração honesto e bom, reconhece a sua situação, reconhece que carece do Salvador, né? E tem desejo sincero de conhecer a verdade para obedecer. O bom coração é um coração crente, que deposita fé na palavra de Deus. O bom coração é aquele que olha para a palavra, para a Bíblia, e percebe que ela é a palavra de Deus. É Deus que está a falar e não os seres humanos. E dá mais valor àquilo que diz a Bíblia do que às tradições dos homens. É aquela pessoa que põe a palavra de Deus em primeiro lugar. Diz, é impossível receber a palavra de Deus sem fé. Porque é necessário que aquele que crê, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. São Paulo, Hebreus 11:16. Este é o que ouve e compreende a palavra. Ouve a palavra, compreende que ela se aplica a si próprio, sente que é pecador e carece do Salvador. E reconhece naquilo que ouve a palavra de Deus a si próprio. Diz, os fariseus no tempo de Cristo fechavam os olhos para não ver e os ouvidos para não ouvir. Portanto, a palavra não podia atingir-lhes o coração. Eles deviam sofrer a retribuição da sua ignorância voluntária. Mas Cristo ensinava aos discípulos que deviam abrir a mente para a instrução e ser prontos para crer. Sobre eles pronunciou uma bênção, porque viam e ouviam com olhos e ouvidos de crentes. O ouvinte da boa terra recebe a palavra, não como a palavra do homem, mas, segundo é na verdade, como a palavra de Deus. Somente aquele que aceita as Sagradas Escrituras como a voz de Deus que lhe fala, é verdadeiro discípulo. Ele treme por causa da palavra do Senhor, porque lhe é uma realidade. E para recebê-la, abre a sua inteligência e o seu coração. Isto é muito importante. Nós, quando reconhecemos que a Bíblia é a palavra de Deus e a queremos receber, devemos abrir o nosso coração e a nossa inteligência. Deus quer crentes inteligentes, não quer crentes que aceitem as coisas por aceitar, porque sim. Deus quer que nós tenhamos uma religião inteligente. Destes ouvintes era Cornélio e outros. Diz, o conhecimento da verdade, irmãos, depende não tanto da nossa capacidade intelectual, mas do nosso propósito, da simplicidade de uma fé que confia. Então, para recebermos a verdade, nós não precisamos ter grande conhecimento intelectual. Precisamos é ter determinação do nosso coração. Diz, os ouvintes, comparados à boa terra, têm ouvido a palavra de Deus, conservam-na. Diz que Satanás, com todas as suas introjices, não poderá fazer nada contra estas pessoas. Queridos irmãos e queridas irmãs, não basta experimentar, não basta simplesmente ler ou ouvir a palavra. Aquele que deseja que a Bíblia lhe seja útil, precisa meditar sobre a verdade que lhe foi apresentada. Precisa aprender o significado da palavra da verdade, através de sincera atenção e um pensar devoto. E sorver profundamente o Espírito que existe na Bíblia. É isto que nós precisamos. Precisamos entender aquilo que Deus quer dizer na Bíblia a nosso respeito. Deus nos pede para encher o nosso espírito com pensamentos puros e elevados. Seja que meditemos sobre o seu amor e sobre a sua misericórdia e que estudemos a sua maravilhosa palavra. Então, a nossa percepção da verdade tornar-se-á mais e mais clara. O nosso desejo de pureza de coração e clareza de pensamento mais elevado e mais santo. A alma que descansa na pura atmosfera desta meditação será transformada pela comunhão com Deus mediante o estudo das Escrituras. Quando nós estudamos a Bíblia e absorvemos os pensamentos, a nossa consciência, o nosso pensamento começa a ser outro. As nossas aspirações começam a ser puras. Deixamos de permitir que o nosso coração se encha de pensamentos maliciosos. Não. Começamos a ter pensamentos devotos, pensamentos puros. Né? E diz, esses são os que
que dão fruto. Esses são os que dão fruto. E lemos há pouco na escola sabatina que a fé sem as obras é morta. Então como é que nós podemos ter obras e dar fruto? Através da palavra de Deus. É a única maneira. Porque senão fazemos as obras que não são da fé. Eram as obras que os fariseus faziam. Essas não têm valor nenhum. Só estas obras da fé é que têm valor. Diz, e dão fruto os que têm ouvido a palavra e guardado, produzirão frutos pela obediência à palavra de Deus. Se manifestará então em boas obras. O resultado será visto na vida e no caráter dessas pessoas semelhantes ao de Cristo. E então essas pessoas dirão, deleite-me em fazer a tua vontade. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Porque, dizia Jesus, eu não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. E aquele que diz que está em Jesus também deve andar como ele. Este é o resultado daqueles que aceitam a palavra de Deus com um coração honesto e bom. É um coração que percebe a necessidade de Cristo e que se deixa agora transformar pelo Espírito Santo, e todo o seu coração agora ele é cambiado, ele é mudado. Era isso que o apóstolo Paulo queria dizer quando afirmou: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Irmãos, se o Evangelho não operar em nós essa modificação, é porque nós não temos o nosso coração, o sol do nosso coração ainda bem preparado. Jesus disse uma vez a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não entra no céu. E se nós quisermos entrar no céu, temos que nascer de novo. Temos que produzir frutos de justiça. E às vezes isso consegue-se através das lutas da vida. Diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas a fé, ela fortalece muitas das vezes na luta espiritual. Ela fortifica na luta espiritual. Provações bem suportadas desenvolverão resistência de caráter e preciosas graças espirituais. O perfeito fruto da fé, da mansidão, da caridade, amadurece frequentemente melhor debaixo da tempestade da vida. É nas dificuldades da vida que o nosso coração se fortalece. É nas dificuldades da vida que a nossa fé se robustece e que nós percebemos a quanto necessitamos de Jesus. Se nós levássemos uma vida inteira sem provas, nunca nos conheceríamos, nem a nós próprios. Mas Deus permite muitas vezes que venham dificuldades na nossa vida para nós podermos exercitar a nossa fé, torná-la forte. E quando isso acontece, quando a nossa fé começa a fortalecer-se, o nosso caráter começa a ser transformado, começamos a ter a semelhança de Jesus. E os predicados que havia na vida de Jesus, a mansidão e a humildade, começam agora a ser vistos na nossa vida. Os princípios que dirigiam a vida de Jesus, que era o altruísmo, começam a ser vistos na nossa vida. Arrancamos do nosso coração toda a raiz do egoísmo e começamos agora a viver uma vida altruísta, que se preocupa com o irmão que está ao nosso lado na cadeira da igreja. E agora começamos a cumprir a vontade de Deus. Diz assim: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, temos que tirar do nosso coração todo o egoísmo. Porque o egoísmo não deixa tratar o nosso semelhante como a nós mesmos. Porque o egoísmo obriga-nos a pensar só em nós. Então é necessário tirar do nosso coração tudo isso. Jesus, para terminar, queridos irmãos, diga assim: se alguém me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Jesus uma vez disse assim: eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz, no início da parábola Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração,
tua porta, entrarei e com ele cearei e ele comigo. Significa que passaremos a ter intimidade com Jesus. Ninguém senta-se à mesma mesa com um desconhecido. Nós vamos a um restaurante, procuramos o quê? Uma mesa vazia. Porquê? Porque não conhecemos as outras pessoas, não temos à vontade para nos sentar ao pé de um estranho. Mas quando Jesus quer dizer, vou-me sentar à mesa contigo, quer dizer que agora és meu amigo, tenho intimidade contigo, agora podemos falar cara a cara como amigo. Jesus uma vez disse aos discípulos, já não vos chamarei mais servos, mas chamarei amigos. E o que Jesus quer de nós é exatamente essa amizade que se vai desenvolvendo pela nossa entrega do coração ao Senhor. Quanto mais nós nos relacionarmos com Jesus, quanto mais intimidade nós tivermos com Ele, mais vamos absorvendo o seu caráter. Vamos aprendendo dele, como ele falava, como ele agia, como ele pensava, aquilo que ele gostava, como era a cor dos seus olhos, o tom da sua voz. Isso começa a ser perceptível na nossa vida. Jesus passa a ser um amigo íntimo e nos acompanha para todo lado. E ele disse, não vos deixarei, nem desampararei. Estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Esta é a promessa, irmãos, que ele nos dá quando nós deixamos que ele trabalhe no nosso coração. Ele é o semeador, mas é também o jardineiro. Todos nós sabemos que o jardineiro sabe plantar, mas também sabe arrancar as ervas daninhas. Nós possamos permitir que o Senhor arranque do nosso coração todas as ervas daninhas que impedem o crescimento da planta celestial, que tire do nosso coração as pedras, as nossas raízes de amargura que temos uns para com os outros, para que a nossa fé se possa aprofundar na palavra de Deus. É o meu desejo para mim e para todos nesta manhã. Amém. Amém.